Capítulo 1 Prólogo. Esforços nunca te traem. Uma citação que tem sido amplamente respeitada e repetidamente pregada em todo o mundo. Algumas pessoas consideram amplamente essa citação como um mantra pessoal a seguir ao longo de suas vidas, enquanto outras simplesmente zombam da citação como se fosse uma mera piada. Quer dizer, por que se esforçar quando você tem um pai super rico que te fornece tudo o que você precisa? Casa grande. Olá, papai, você pode me comprar uma casa? Carro novo. Papai tem um carro novo que eu realmente amo e estava me perguntando se. Também existem aqueles que vivem no luxo porque são simplesmente sortudos, como aqueles que ganham na loteria. Quer dizer, quanto esforço é necessário para alguém ganhar na loteria? Parabéns, você ganhou 200 milhões. Como esforços nunca te traem se aplica aqui. Claro, deixando esses exemplos de lado, houve muitos casos em que a citação se mostrou correta. Por exemplo, você já viu o filme, como se chamava? Certo, A Procura da Felicidade. Foi o exemplo perfeito de esforços nunca traem. Foi uma história emocionante sobre um pai sem teto vivendo na rua com seu filho e, mais tarde, por causa de seu puro amor e dedicação ao filho, ele conseguiu ter sucesso e se tornou um milionário. Muito emocionante. Mas e eu? O que eu tenho a dizer sobre esforços nunca te traem? Era pura besteira. Ponto. Esforços nunca te traem? Eu só conseguia zombar de uma noção tão ridícula. Quer dizer, claro, se você se esforçar um pouco, você definitivamente alcançará resultados melhores do que a multidão comum por aí, mas era realmente só isso? Essa era a chave para o sucesso? Não. Simplesmente não era. O ingrediente-chave para o sucesso era talento. Não importa o quanto você se esforce em algo, você nunca será capaz de ultrapassar a montanha intransponível conhecida como talento. Quer dizer, veja o futebol, por exemplo. Muitas pessoas treinaram tanto quanto Messi ou Ronaldo, mas, no final, nem chegam perto do nível deles. Não importa o quanto treinaram, não importa quanto sangue, suor e lágrimas eles colocaram, eles nunca seriam capazes nem mesmo de tocar seus tornozelos. Que tipo de besteira era essa? Voltando ao assunto. Por que eu tinha tanta birra da citação "a esforços nunca te traem"? Simples. Era porque eu era um daqueles idiotas que acreditavam de todo o coração na citação. Veja bem, meus pais morreram quando eu tinha 14 anos. Algum bastardo bebeu e os atropelou. Eu não conseguia me lembrar de quantas vezes chorei até dormir por causa do acidente. Meus pais não tinham irmãos e meus avós, maternos e paternos, já haviam deixado o mundo, me tornando um órfão. Felizmente, eles tinham dinheiro suficiente em sua conta bancária para durar até que eu terminasse a escola e, assim, eu estudei como se minha vida dependesse disso. Quer dizer, literalmente dependia. Eu estudava horas e horas sem parar, só para poder me matricular na prestigiosa universidade e, mais tarde, encontrar um emprego adequado para mim. Mas espere. Como eu poderia pagar a universidade? Quer dizer, a universidade geralmente custa muito dinheiro. Um empréstimo bancário? Eles emprestariam para alguém que não tinha pais nem bens? Bem, eu tentei, mas, no final, fui rejeitado pelo governo. Mas havia um caminho. Uma bolsa de estudos. Se eu conseguisse garantir uma bolsa de estudos, poderia frequentar a universidade sem pagar um único centavo. Felizmente, a universidade, a única universidade perto de mim, oferecia um programa de bolsas de estudo que era perfeito para mim. Um dos meus professores ouviu dizer que eles oferecem apenas uma bolsa de estudos por ano para pessoas da escola que eu frequentava. Mas isso era o suficiente para mim. Se eu estudasse o suficiente e alcançasse uma pontuação alta o bastante, definitivamente haveria uma chance. E então eu estudei tanto que todos os amigos que eu tinha feito ao longo dos anos se afastaram. Mas eu estava bem com isso. Contanto que eu pudesse frequentar a universidade, eu poderia fazer todos os amigos que eu quisesse, era o que eu pensava naquela época. Mas, olhando para trás agora, eu só conseguia rir de quão ingênuo eu era naquela época. Graças a todo o esforço que fiz, consegui ficar entre os 1% melhores nos exames nacionais, mas, no final, a bolsa de estudos que eu tanto queria nunca veio.
Engraçado bastante, só descobri mais tarde que quem ganhou a bolsa de estudos estava, na verdade, em uma posição inferior à minha. Aparentemente, o pai dele era uma pessoa muito influente e o ajudou a garantir a bolsa para ele. Aquela bolsa deveria ter sido minha. Todas as noites sem dormir e os dias solitários que eu passei se tornaram inúteis. O que era ainda mais frustrante era o fato de que o pai poderia pagar totalmente para mandar seu filho para a universidade sem uma bolsa de estudos. Já que você podia pagar, por que não dar para alguém que realmente precisava? Eu queria me candidatar a outras universidades para bolsas de estudo, mas todas ficavam fora da minha cidade e eu não tinha condições de me mudar. Naquele ponto, tendo esgotado todas as economias da minha família, eu estava completamente pobre. Eu mal conseguia me alimentar com trabalhos de meio período. Como eu poderia estudar em outra cidade onde o aluguel estava muito além do que eu podia pagar? E assim, sem escolha, abandonei todos os meus estudos e continuei trabalhando em empregos de meio período. Eu lentamente afundei em depressão e encontrei uma rota de fuga em comida, mangá e web novels. À medida que eu ganhava peso e me via ganhando mais quilos a cada dia que passava, ficava cada vez mais difícil para eu continuar trabalhando em empregos de meio período, pois eu sempre ficava sem fôlego depois de ficar em pé por mais de 10 minutos. Felizmente, encontrei um novo hobby: escrever web novels. A princípio, encarei como um hobby para passar o tempo, mas, mais tarde, à medida que mais e mais pessoas começaram a ler meu romance, um fogo que havia muito tempo se extinguido se acendeu dentro de mim, me levando a continuar escrevendo. E eu consegui. Meu primeiro romance foi um sucesso e o dinheiro começou a entrar. Descida do herói. Descrição: Cifer, um menino órfão de uma vila pobre, tem a esperança de um dia se tornar um herói e embarca em uma jornada difícil para lutar contra todas as probabilidades e se tornar um herói. Avaliação: 4,7, 513 avaliações. Visualizações: 5,5 milhões palavras, 1,3 milhão. Claro, era sua típica história de herói vs rei demônio, mas o que eu poderia dizer? Contanto que eu gostasse e desse dinheiro, serviria, certo? Pelo menos era o que eu pensava a princípio, mas, com o passar do tempo e com o lançamento do meu segundo e terceiro romances, eu me vi perdendo o interesse aos poucos. Não era porque eu odiava escrever, não, era simplesmente por causa do que eu era obrigado a escrever. Porque eu estava atendendo aos meus leitores, comecei lentamente a me desviar do que eu gostava de escrever. Comecei a escrever coisas de que não gostava. Por exemplo, as pessoas adoravam fanservice, mas era realmente desconfortável do ponto de vista de um escritor. Especialmente para um virgem como eu. Felizmente, eu tinha a internet para me ajudar, mas eram coisas como essa que faziam minha paixão por escrever diminuir. Quer dizer, quem gostaria de escrever sobre colocar um pepino na boca? Certamente não eu. E embora eu fizesse exatamente o que meus leitores pediam, além do primeiro romance, nunca vi meus romances entrando nos rankings. E aqui estava eu hoje olhando fixamente para o meu laptop. Clique, 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 clique. O som monótono do meu teclado ecoando dentro do meu quarto. O mesmo padrão chato se repetindo como qualquer outro dia. Acordar. Digitar. Comer. Digitar. Repetir. Terminando minha última frase, apertei o botão salvar no canto superior direito da minha tela e cliquei em enviar. Suspiro. Soltando um longo suspiro, olho atordoado para o meu teto. Por quanto tempo terei que continuar fazendo isso? Balançando a cabeça amargamente, olho para a seção de comentários dos meus romances. Está ficando cada vez pior. Vebo, respondendo a cara legal 85, concordo totalmente com você. Este romance tinha muito potencial, mas sinto que ultimamente a história começou a sair dos trilhos. Caminhoneiro, concordo totalmente com você, cara. Existem muitos furos na trama e Deus ex machina. Está ficando ridículo. Menino prodígio, obrigado pelo novo capítulo. Estrela crepúsculo, abandonei. Monstro peitudo, ei, 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 cadê as cenas Ekshi? Galo 65, cara, ele é casado com uma Mary Sue. Bah. Porra. O que você quer dizer com minha escrita está piorando? Batendo na mesa com meu punho, eu fiquei furioso com meu computador. Estou cansado dessa merda. Fechando o laptop, tentei à força me acalmar.
ficar com raiva não era bom para minha pressão arterial. Eu realmente gostava bastante do meu novo romance. Este romance foi o fruto da minha frustração e do meu desejo de tentar algo novo para que eu pudesse reacender as últimas brasas dentro do meu coração. Era a típica história de fraco para forte, mas, ao contrário dos meus romances anteriores, este se passava em um cenário futurístico moderno. O pano de fundo da história começa em 1980, onde ocorreu um grande cataclismo. Um desastre em 3 estágios que atingiu a Terra, fazendo com que o mundo mudasse drasticamente. A primeira fase do grande cataclismo, um deslocamento de placas tectônicas por toda a Terra, movendo países de onde estavam anteriormente, resultando em tsunamis e terremotos, matando milhões no processo. A súbita mudança nas placas tectônicas fez com que o mapa-mundi mudasse permanentemente, com apenas uma massa de terra cercada por água. A segunda fase do grande cataclismo, enormes portais começaram a aparecer onde espécies desconhecidas, que mais tarde foram identificadas como demônios e outras raças, começaram a emergir. A princípio, eles eram dóceis, mas assim que consideraram a humanidade fraca, começaram a atacar por toda parte. Mas com grandes desastres vêm oportunidades. Conforme os portais apareceram, a humanidade conseguiu obter acesso à mana, uma força especial que pairava por toda a atmosfera e se originava de outros mundos. Isso permitiria aos humanos fazer coisas que eles só poderiam ter sonhado em fazer no passado, como invocar bolas de fogo ou cortar metal. Por fim, a terceira fase do grande cataclismo, e isso acontece perto do final do romance, foi quando as forças do mundo demoníaco iniciaram uma invasão em grande escala da Terra. 10 anos após o segundo cataclismo, 3 facções governavam o mundo. A facção demoníaca, a facção humana e a facção fantasia, que era composta por orcs, elfos e anões. A facção fantasia era uma espécie de aliança entre os elfos, anões e orcs. E isso porque eles foram praticamente forçados a isso. Demônios eram a manifestação da ganância. Eles foram criados com o único objetivo de devorar planetas. Eles primeiro começariam entrando em um planeta, então, com o passar do tempo, eles se reproduziriam como loucos e, lentamente, uma vez que ganhassem força suficiente, eles devorariam o planeta. Os elfos, orcs e anões eram todos refugiados e sobreviventes dos demônios, que já haviam conquistado seu planeta natal. A princípio, quando os elfos, orcs e anões chegaram à Terra, eles escolheram observar. Eles queriam ver se os humanos eram dignos o suficiente para se juntar à sua aliança para lutar contra os demônios. A princípio, eles ficaram muito animados com a perspectiva de ganhar um aliado em potencial, mas, com o passar do tempo, sua empolgação se transformou em decepção, que mais tarde se transformou em desgosto. Para os orgulhosos elfos, os atos e esquemas egoístas que eles testemunharam durante os momentos sombrios da humanidade fizeram com que todos os pensamentos de colaboração desaparecessem, apenas para serem substituídos por total desprezo. Para os orcs, o corpo fraco e frágil da humanidade os deixou completamente desapontados e, assim, os consideraram desnecessários. E para os anões, a tecnologia primitiva da humanidade os fazia parecer macacos sem cérebro que vagavam por aí ostentando seu poder e inteligência sem nenhuma base substancial. No final, a facção demoníaca e a facção fantasia reivindicaram cada uma 3/8 da Terra, enquanto os humanos reivindicaram apenas 2/8 da Terra, tornando-os um grupo minoritário. Inicialmente, a história começa com o protagonista se matriculando no LoC, uma escola especializada que foi estabelecida pelo esforço de toda a humanidade, para criar guerreiros para defender as fronteiras contra os ataques de ambas as facções. Ele era o típico MC com um passado trágico. Asterisco pais morreram devido à guerra nas mãos de demônios. Asterisco vingança contra demônios. E assim por diante. Era o que você esperaria de um MC. Era minha obra-prima. Pelo menos era o que eu pensava, mas olhando a seção de comentários, não consegui evitar a raiva. Quer dizer, como você se sentiria se o que você sente que a sua obra-prima fosse insultado? Terrível, certo? Soltando um longo suspiro, tento mais uma vez me acalmar. Ultimamente, tenho tido problemas de raiva. A coisa mais simples poderia me deixar bravo, o que só mostra o quão ruins eram meus problemas de raiva. Mas não podia ser evitado. Com o quão merda era minha vida, eu estava fadada a desenvolver uma personalidade distorcida. Justo quando eu estava prestes a fechar meu laptop, uma dor repentina me atingiu no peito, mais precisamente no meu coração. Apertando meu peito, me ajoelhei no chão.
Com respiração pesada, forcei meu caminho até minha mesa. Preciso do meu remédio. Por causa das minhas más condições de vida, eu tomava muitos remédios. Havia um para minha pressão arterial, um para minha asma e outro para minha depressão. E agora mesmo eu estava procurando meu remédio para a pressão arterial. Por causa da minha explosão repentina, minha pressão arterial deve ter aumentado, causando essa reação. Então, contanto que eu pudesse tomar meu remédio. Gá. Caindo de joelhos, minha visão ficou turva. Estava começando a ficar cada vez mais difícil respirar. Ah, é assim que minha vida de merda termina. Essas foram as últimas palavras que escaparam da minha boca antes que eu visse o mundo inteiro ficar preto. Chirp, chirp, chirp. O som pacífico de pássaros cantando me despertou do meu sono. Eu podia sentir levemente o sol quente e gentil envolver todo o meu corpo, fazendo com que meu letárgico se sentisse mais enérgico. Abrindo meus olhos, me vi dentro de um apartamento de um quarto. Esfregando meus olhos para ter certeza de que ainda não estava dormindo, pisquei algumas vezes e mais uma vez olhei para meus arredores estranhos. Eu não deveria estar morto? Foi o que pensei a princípio, mas vendo que ainda estava respirando e enxergando bem, pensei que talvez alguém tivesse me resgatado momentos antes de eu morrer e, agora, eu estava em um hospital. Mas a cada segundo que passava, percebia que não era o caso. Por quê? Simples, era porque uma tela grande apareceu bem na minha frente, me assustando para valer. Igual, 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 status igual, igual, igual. Nome, Dover. Rank, G. Força, G. Agilidade, G. Resistência, G-. Inteligência, G. Capacidade de mana, G. Sorte, I. Charme, G-. Profissão, esgrima LVL.1,